Boa noite, gente. Quer dizer, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que horas vocês estão ouvindo esse áudio. Enfim, a gente vai dar sequência para a nossa aula de Quincas Borba, para aprofundar um pouco mais sobre o enredo, sobre as questões mais importantes que esse livro aborda e conhecer melhor os nossos personagens. Eu estou mudando agora para o slide 2 já, para o slide seguinte, na verdade, que eu nem sei qual que é o número dele. Oi, Isso. mudei. A Sophie vai, então, iniciar falando dos personagens principais. Então, gente, como a gente comentou na última aula, a gente vai continuar tratando de alguns dos aspectos desse romance. E, bom, a gente resolveu dividir a parte dos personagens entre os principais e os secundários, justamente por conta daquilo que a gente já explicou para vocês antes, de que a história, né, a historinha, o enredo desse romance, ele está basicamente voltado para o triângulo, né, que se forma entre o Rubião e o casal Palha, a Sofia e o Cristiano, né? Então, só vamos entrar rapidamente em algumas descrições um pouco mais particulares dessas três personagens. Só algumas questões, assim, acho que ao longo dos outros trechos que a gente for lendo, isso vai ficando mais claro e a gente vai tratar de algumas outras coisas que eu não vou necessariamente comentar aqui agora. Mas, enfim, só para a gente conseguir situar melhor quem são esses personagens, né, o que eles representam exatamente nesse romance e o que o Machado estava pretendendo tratar, né, com eles. O Rubião, que é o nosso protagonista, né, que talvez não, né, com certeza o personagem mais próximo desse nosso narrador em terceira pessoa. Como a gente já comentou, ele é um sujeito provinciano, né? Provinciano, então, que vem do interior, de uma cidade remota de Minas Gerais, de Barbacena, e vem para a corte, para o Rio de Janeiro, né? E passa a se envolver com aspectos mais da própria corte, da política, das relações de favor, enfim, vários aspectos que representariam, de certa forma, a realidade do Rio de Janeiro, ou de uma forma mais ampla, do Brasil na metade do século XIX, né? E o Rubião, né, apesar da gente ter esse costume de chamar ele sempre de Rubião, e na maior parte do romance ele ser citado apenas como Rubião, quando o Machado publicou completamente esse livro, ele acrescentou o nome completo do Rubião, que seria Pedro Rubião de Alvarenga. E eu não sei se vocês tiveram também esse alerta quando leram esse nome, mas Pedro de Alvarenga lembra um pouco ou muito Pedro de Alcântara, né? E esse Pedro é bastante famoso na nossa história do Brasil, né? É um Pedro bastante presente. E o Rubião, né? Esse nome ele tem uma raiz que vem de rubiácea, né? Que seria a planta do café. E o café, como vocês sabem, foi talvez o principal motor econômico nessa época do Brasil, né? Pelo menos até 1930 era o café que movia a economia brasileira. Então é muito curioso que esse nome ele representa de certa forma a própria corte e de certa forma também a economia, né? As propriedades que existiam no Brasil. E o Rubião, ele de fato representa, pode ser considerado uma alegoria do Brasil dos anos 1860, como um personagem muito cindido em alguns aspectos que envolvem justamente essa relação dele na corte, né? Então, em muitos momentos a gente vê o Rubião em dúvida se ele
deveria seguir o coração dele, o espírito dele, a consciência ou o inconsciente, né? Se ele deve ficar mais voltado às raízes provincianas dele ou esse novo mundo da corte. E a gente vê, de certa forma, esse personagem oscilando nisso tudo e até chegando, de certa forma, à loucura, né? Primeiro, numa passividade muito grande, que parece ser uma inocência de um sujeito que vem da província, e que depois a gente só vê que é um sujeito muito passivo, que está em um conflito consigo mesmo, e isso vai aumentando cada vez mais ao longo do romance, né? Principalmente por causa dessas duas personagens que vêm depois, que é a Sofia e o Cristiano, que manipulam o tempo todo o Rubião, né? A Sofia, principalmente com essa questão da sedução, né? E o Cristiano Palha também como esse amigo, né? Que vem, procura fazer empréstimos com o Rubião, né? Parece sempre ter uma confiança muito grande com ele, pedindo favores e tal, mas que na verdade só tá querendo o dinheiro dele, né? Então a gente tem um casal, né? A Sofia, principalmente, ela é filha de um funcionário público, né? Mas ela se casa com o Cristiano Palha, que está num momento assim de uma certa ascensão econômica, porque ele é um especulador financeiro, né? Então é um casal que se une com o objetivo da ascensão social. E, enfim, não vou avançar muito nisso porque a gente vai ver com mais detalhes nos próximos slides. Mas só voltando a essa questão do Rubião, que também, quando a gente comentar principalmente sobre uma tópica da escravidão, a gente vai enxergar isso de uma forma mais clara, mas uma das primeiras críticas que foi feita ao Quincas Borba, né, de um crítico chamado Araripe Júnior, ele citou justamente essa frase, né, que é: quem me diz que este personagem não seja o Brasil? E essa frase ficou muito marcante para a crítica, né? Isso talvez seja a citação que parece ter acertado na mosca desde o princípio, e a crítica, a partir de então, se apoia muito nessa frase para enxergar o Rubião dessa maneira, como essa alegoria, e uma alegoria que, justamente por ser muito passiva, está sempre movida, além dessa questão ideológica que move ele, né, do espírito, da razão, da emoção, de ser provinciano, de aceitar a nova realidade, também essa questão da manipulação da Sofia e do Cristiano Palha, né? Bom, acho que é basicamente isso. E agora eu vou passar a palavra para os meus colegas falarem dos personagens secundários. Bom, gente, a gente fez essa lista que vocês estão vendo aí de alguns personagens secundários. Tem ainda alguns outros que a gente nem considerou colocar aí, porque realmente passam muito despercebidos, são realmente personagens figurantes, e a gente até sublinhou os que a gente acha que merecem mais destaque. Então, vamos só passar por isso rapidamente para ter alguma ideia de quem são essas pessoas que são mostradas na narrativa. O Quincas Borba, a pessoa do Quincas Borba, né, a gente sublinhou porque ele tem uma importância, não só porque ele dá o título, mas porque ele vem também do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, o livro anterior do Machado, e ele é essa figura da loucura. Eu não sei se vocês lembram que ele é o criador da filosofia do humanitismo, que a gente vai ver um pouco mais aprofundado mais tarde. E ele é o personagem que morre no início da narrativa e que faz com que o Rubião consiga enriquecer, né, através da fortuna, da herança que ele deixa para o Rubião, que ficou do lado dele nesses últimos momentos da vida dele. Então ele é basicamente o que dá motivo, né, para a narrativa, por ter sido ele quem deixou essa fortuna, esse dinheiro para o Rubião. E além desse dinheiro, ele deixa também o Quincas Borba, o cachorro dele, que ele nomeou com o próprio nome, segundo ele, para fazer o nome dele viver, né, junto com o cachorro. De uma certa forma, seria um jeito dele, o nome dele continuar vivo através desse animal. E o Quincas Borba
cachorro, agora falando do cachorro, é uma figura que na narrativa desperta muita simpatia, assim, muita compaixão mesmo, e que tá sempre atrelado também com essa ideia um pouco da inocência e tal, e ele mas não só essas características um pouco mais positivas, ele também, de alguma forma, é uma memória viva, né, do Quincas Borba pessoa que morreu. Então, ao longo da narrativa, a gente vai vendo ele também sendo motivo do Rubião se lembrar muito da imagem do Quincas Borba, do velho amigo dele, pelo Quincas Borba, o animal. E ao passo que o Rubião vai ficando mais louco, ele muitas vezes começa a ter certos devaneios a partir da memória do cachorro também. Porque ele lembra desse amigo dele que enlouqueceu também, enfim. E isso começa a trazer nele essas lembranças do velho amigo. Então o Quincas Borba, o cachorro, tem essas duas características que eu destacaria mais, que é esse despertar dessa simpatia, assim, pelo leitor, pelo narrador, por outros personagens secundários que também aparecem no romance, e essa lembrança do Quincas Borba, do velho amigo do Rubião, que ele vai ficando, que vai aparecendo na narrativa, né, cada vez mais, ao passo que o Rubião vai ficando louco. O Camacho, em seguida, representa aqui uma instância social bastante presente, né, no Rio de Janeiro dessa época, enfim, no círculo social que eles estão inseridos, esses personagens todos, que é a política mesmo. O Camacho, ele é um político que ele não se decide exatamente, tipo, tem uma hora que ele é conservador, tem outro momento que ele troca para o Partido Liberal, então ele fica nessa espécie de flutuação desses posicionamentos políticos que faz a gente perceber o quanto, na verdade, esses posicionamentos se escondem atrás de uma suposta máscara de princípios e de, enfim, posicionamentos morais até, quando, na verdade, diz muito mais sobre as rivalidades locais mesmo, do lugar que ele está. A gente vê esses princípios muito esvaziados, mas sempre mascarando esses personagens da política que aparecem, que na verdade nem sabem direito o que é que eles defendem, falando sobre princípios políticos. O Carlos Maria, em seguida, é um personagem que acho que é um dos secundários que mais se destaca, porque ele também frequenta esse círculo social, ele frequenta bastante a casa do casal Palha, e ele é um dos outros que flerta com a Sofia, né, que é tão desejado por todo mundo, etc. O Carlos Maria tem esse comportamento bem galanteador, assim, e é até, tipo, motivo de vários devaneios da Sofia. E, enfim, ele é essa figura do flerte também, e ele tá numa posição social elevada porque ele é um herdeiro. A gente não consegue saber direito qual que era a ocupação dos pais dele, mas a gente sabe que ele é um herdeiro, e é interessante porque o Rubião não gosta tanto dele porque, como o Carlos Maria não precisa da ajuda financeira, não precisa tirar o proveito que os outros personagens acabam tirando do Rubião, ele também não paparica muito ele, digamos assim. Nossa, que verbo estranho. Mas ele não faz esses agrados que os outros personagens parecem fazer para ele, entende? E ele se casa com a Maria Benedita, num casamento meio arranjado, assim, que é a personagem que está em seguida, o nome dele. A Maria Benedita é uma personagem, uma mulher mais nova, assim, que acho que mora com a Sofia, ela tá nesse círculo social também. E ela é uma personagem que representa um pouco da inocência da parte feminina. Ela é bem jovem, tem essa figura da passividade também, da inocência, e se casa com Carlos Maria num casamento que foi arranjado pela Dona Fernanda, que vai aparecer mais tarde. E
engravida também dele logo depois. Enfim, representando realmente o papel feminino um pouco mais voltado para o matrimônio mesmo. A partir daí, eu passo a palavra para o Gui. Oi, gente. Bom, vou falar sobre o próximo aí da nossa listinha, que é o Freitas. Freitas é um personagem que frequenta bastante a casa do Rubião. Ele aparece junto com o Carlos Maria, é diferente do Carlos Maria, ele não tem posses, então ele é visto de uma forma diferente, e ele tem que ficar puxando o saco do Rubião, porque o Rubião tem dinheiro. Ele aparece com mais simpatia, mas ele é meio glutão, assim, só quer saber de ir lá comer e fumar charutos. É, Em seguida vem Dona Fernanda e Teófilo, é, que são um casal. É, a Dona Fernanda é uma personagem que vem do sul, né, uma gaúcha, que foi considerada por boa parte da crítica como uma pessoa boa. Isso até seria meio distoante em relação aos personagens do Machado, que sempre escondem um certo cinismo. E a gente achou interessante destacar ela aqui, porque ela até que aparece bastante, principalmente mais para a segunda parte do romance. Ela é ligada à Sofia e à Maria Benedita, né? E só que ela, ela é vista como boa porque ela simpatiza muito com a derrocada do Rubião, né? Não com essa derrocada do Rubião, simpatiza com o Rubião, né? Tem uma certa compaixão. E pelo cachorro também. Ahn, mas uma leitura dela, um dos críticos diz, que, na verdade ela representa um cinismo mais refinado, mais discreto. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos rápidos aqui. Que ela usa um postscriptum, né, um PS de uma carta da Maria Benedita, quando ela dizia que estava grávida, para atacar, entre aspas, a Sofia, porque a Sofia não tinha filhos até aquele momento, então é uma distinção social ali para as mulheres na época. Depois a gente vai falar de alguns temas, vai entrar o papel das mulheres no romance. Depois ela também, enfim, quer dizer, antes disso, quando ela vai arranjar o casamento da Maria Benedita com Carlos Maria, as pessoas falam que ela era casamenteira, né? Mas ela nem sequer pediu permissão para contar pro Carlos Maria da paixão da Maria Benedita por ele, e ela meio que força praticamente esse casal a se formar. E aí o que esse crítico vai dizer é que na verdade ela representa um cinismo mais refinado, que ela é a pessoa que ela parece ser muito simpática aos mais fracos, caridosa, só que na verdade ela só usa isso em benefício próprio, para a própria, entre aspas, imagem. O Teófilo, o marido dela, ele também é uma espécie, assim como aquele Camacho, de um político meio arquetípico, né, de um político típico ali da época, só que ele é um burocrata, né, ele participa da corte. É, Aí por último a gente colocou Major Siqueira e Dona Tônica. Ahn, o Major Siqueira é pai da Dona Tônica, né? Ele é um militar que já está aposentado. E a Dona Tônica é uma mulher de 40 anos que passa a maior parte do romance tentando se casar e não conseguindo. E ela representa também essa personagem feminina que digamos, sofre ali na época. Enfim, basicamente,
São esses os personagens mais importantes do romance. Então a gente vai para o próximo slide, vai falar de alguns temas. E eu passo a palavra para Sofia agora. Então, são esses aqui os temas que a gente vai tratar. Alguns a gente vai se aprofundar um pouco mais, outros menos. Em alguns a gente vai fazer leitura, em outros não. Mas, enfim, vamos começar agora, então, com a questão do humanitismo, né? O humanitismo, como vocês devem se lembrar, ele está ligado ao Quincas Borba, que é o Quincas Borba ser humano, né? Que foi o criador dessa teoria. E a gente tem uma pequena vantagem, e que inclusive é sinalizada pelo Machado, que seja o nosso único vínculo, né? De conhecer essa personagem em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E talvez seja interessante a gente relembrar um pouco como essa personagem aparece em Memórias Póstumas, né? O Brás Cubas, como vocês devem se lembrar, né, é um sujeito fidalgo e tudo mais, um sujeito que tem um poder aquisitivo e tal, né, e que bom, eu não vou me aprofundar muito exatamente nessa figura, mas ele é um sujeito que tem propriedade, é um sujeito que tem muita dificuldade de, como que eu posso dizer, de realização de coisas na vida dele. E quando ele conhece o Quincas Borba, ele tem um momento de um insight, assim, como se o Quincas Borba tivesse descrito uma teoria que ele fica espantado em conhecer, e ele passa até, de certa forma, a se apropriar dessa teoria e acrescentar coisas novas a ela, fazer comentários que de certa forma, ele discorda com o Quincas Borba, mas que depois o Quincas Borba acaba aceitando, enfim, ele faz esse tipo de coisa. E são 2 capítulos em que aparece o Quincas Borba e o Humanitismo, e nesses capítulos a gente consegue ter uma ideia do que estava sendo formulado antes, inclusive, do Quincas Borba conhecer o Rubião, de ter ido para Barbacena e tudo aquilo acontecer, né? E é muito curioso o jeito que é descrito pelo Quincas Borba como essa teoria, né? Ele compara com o brahmanismo, né? Que seria uma doutrina religiosa indiana, né? E ele diz que quando você tem humanitas dentro de si, né? Isso quer dizer que você nasce como um ser forte que está destinado a ser forte de certa forma, né? E nada pode mudar isso em você, né? Ao nascer você já seria dessa forma, né? Você merece viver isso. E tem inclusive uma cena em que o Quincas Borba ele tá comendo uma coxa de galinha com o Brás Cubas, e ele faz um comentário de que aquela galinha ela morreu porque ele, portador de humanitas, seria um merecedor de ter a vida daquela galinha sendo dada a ele, né? E aqui eu coloquei um pouco, né, dessa descrição nessa primeira página, relembrando, só que a gente vai ver várias páginas assim nessas imagens que foram todas pegas da primeira edição do Quincas Borba, e elas estão todas online no site da Biblioteca Brasiliana, que a gente pode deixar o link para vocês. Então, assim, talvez não seja o jeito mais fácil de ler, mas é muito interessante a gente ver como foi previsto assim, sem muitas modificações pelo autor, né? E também a própria escrita, tal, enfim. Eu vou ler só essa última parte aqui, que é do capítulo Orgulho da Servilidade, para vocês terem uma ideia da ideologia, né? Do humanitismo de uma forma mais profunda, né? O Quincas Borba divergiu do alienista em relação ao meu criado. Pode-se, por imagem, disse ele, atribuir ao teu criado a mania de ateniense. Mas imagens
não são ideias nem observações tomadas à natureza. O que o teu criado tem é um sentimento nobre e perfeitamente regido pelas leis do humanitismo. É o orgulho da servilidade. A intenção dele é mostrar que não é criado de qualquer. Depois, chamou a minha atenção para os cocheiros da casa grande, mais impertigados que o amo, para os criados de hotel, cuja solicitude obedece às variações sociais da freguesia, etc. E concluiu que era tudo a expressão daquele sentimento delicado e nobre. Prova cabal de que muitas vezes o homem, ainda a engraxar botas, é sublime. Então a gente começa a perceber que, né, em Humanitas, no humanitismo, existe uma espécie de fórmula de que as pessoas poderosas, elas estão predestinadas a serem daquela forma, e as pessoas inferiores, elas estão predestinadas a ser daquela forma também, e elas têm que ter um orgulho de servirem as pessoas mais poderosas, né? E essa teoria, ela pode parecer muito sem sentido pra gente, de fato ela é porque ela vem de um louco, né? E a gente sabe disso, que o Quincas Borba é completamente pirado. Mas como que um sujeito do tipo Brás Cubas pode ficar tão convencido com isso, né? Isso é justamente porque é fácil quando você está numa posição mais alta, você ter o conforto de ser considerado uma pessoa predestinada a ter aquilo, sem culpa. Ainda mais um país com escravidão, né? E em Quincas Borba, a gente tem, assim, a frase cabal que explica isso, né? Óbvio que a gente tem os outros lemas, né, que vão aparecendo, né, do humanitismo, né, ao vencedor as batatas, né? Isso, como o romance é em média res, ou seja, a gente tem algumas ações do passado, assim, antes da morte realmente do Quincas Borba, né? A gente rola um retorno, né? Então a gente começa o romance depois, como o Guilherme deu na aula anterior, a gente tem uma cena do Rubião já com a morte do Quincas Borba concretizada, e depois a gente tem um retorno, né? Antes dele morrer, em que a gente tem também essa breve explicação do que é o humanitismo, né? E no começo o Rubião ele parece não estar muito convencido ou entendendo, né? Muito inocente e tal, não consegue entender exatamente o que o Quincas Borba está explicando para ele. Ele até usa aquela metáfora das tribos, né? E da tribo que de certa forma está predestinada a ter as batatas, né? A um ódio com paixão e ao outro as batatas, ao vencedor sempre as batatas, né? E aí ele fala, humanitas é o princípio, há nas coisas todas certa substância recôndita e idêntica, um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível, indestrutível, ou para usar a linguagem do grande Camões, uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e no invisível, né? Invisível. Então essa ideia também, né, fazendo uma referência aos ismos dessa época, né, o racionalismo, o determinismo, enfim, todas essas teorias do século XIX, né, fazendo uma diversão com isso, mas uma teoria que também tem essa reafirmação de questões sociais, né, de como uma sociedade funciona e que, de certa forma, cria uma manutenção disso, né. E o Rubião, depois da morte do Quincas Borba, ele consegue enxergar com muito mais clareza essa teoria, e para ele aquilo passa a fazer sentido, né? E ele tem um insight, né? O vencedor as batatas, tão simples, tão claro, né? Ele começa a entender, aí ele olha para a paisagem lá de fora, ele começa a entender tudo, o vencedor as batatas, tal. E aqui, na terceira imagem, a gente tem um momento, assim, né? Que explica tudo isso, né? Do jeito que o Machado não poderia fazer melhor, né? Então ele chegou a compor de cabeça um sinete para o seu uso, com este lema, ao vencedor as batatas. Esqueceu o projeto do sinete, mas a fórmula viveu no espírito de Rubião por alguns dias, ao vencedor as batatas. Não a compreenderia antes do testamento, né? Não compreendia antes da morte do Quincas Borba. Ao contrário, vimos que a achou obscura e sem explicação.
tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista e que o melhor modo de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo na mão. Aí ele explicou tudo, né? Você só consegue entender essa teoria quando você está com o cabo do chicote na mão. Quando você está sendo chicoteado, você não vai entender, né? Ela não tem esse sentido. Não dava para ser melhor, dá até uma arrepiada aqui. E o John Gladson, né, aquele crítico que a gente vem comentando, ele cita justamente isso, né? Devemos lembrar que os que aceitam o humanitismo ou são loucos como Quincas Borba, ou como Brás Cubas ou Rubião, o aceitam estupefatos, porque são os beneficiários do seu determinismo total, da sua regra, né? Então eles só aceitam essa teoria completamente maluca porque ela cai bem a eles, né? Então é basicamente isso, o humanitismo. Espero que tenha ficado claro. Se alguém quiser comentar alguma coisa que eu deixei passar, não sei. Senão a gente passa para o próximo tema. Também ficou claro, perfeito. Vamos para o próximo, então? Ok. A escravidão. Ponto fundamental da sociedade brasileira dessa época era a escravidão. Os romances do Machado, em geral, eles não falam muito da escravidão. Pelo menos não parecem falar muito da escravidão à primeira vista. O que foi já criticado algumas vezes. Mas como eu falei na última aula sobre uma certa... aquela coisa das ideias fora do lugar. Na última aula não, foi na última, foi na contextualização do Machado. Né, que o Brasil, ele se entendia, ou seja, ele era traduzido, isso na literatura, né, principalmente, nos termos em que as pessoas imaginavam uma sociedade entre as pessoas que eram livres e pobres e os aristocratas burgueses. E os escravos ficavam de fora. Mas eles marcavam até o último fio de cabelo, até o final, a estrutura social do país e também a subjetividade dos aristocratas, que dependiam deles para tudo, basicamente. E então pode-se dizer que, como Machado ele tende como ninguém naquele momento a subjetividade, né, a interioridade, o sentimento, o pensamento das classes dominantes, das elites brasileiras. De certa forma, eles ali também está a sociedade, portanto, o que foi estruturalmente, ainda que não tratando de caso a caso, a escravidão. No Quincas Borba, são poucos momentos em que ela aparece diretamente. Um que a gente trouxe aqui é o momento de uma execução pública. E eu vou ler aqui para vocês. É um enforcamento que o Rubião vai assistir. Ops. Rubião naturalmente ficou impressionado. Durante alguns segundos, esteve, como agora, a escolha de um tílburi. Forças íntimas ofereciam-lhe o seu cavalo, umas que voltasse para trás,
ou descesse para ir aos seus negócios. Outras, que fosse ver enforcar o preto. Era tão raro ver um enforcado. Senhor, em 20 minutos está tudo findo. Senhor, vamos tratar de outras coisas. E aí, quando o narrador ele usa o discurso indireto livre aqui, né? Ele, digamos, entra na mente do Rubião. E ele tá pensando duas coisas diferentes, né? São só 20 minutinhos, eu posso ir ver ele ser enforcado. Ao mesmo tempo, ele fala, tem que tratar de outras coisas. Aí vai ou não vai? Vai de cavalo ou pega um tilbury, né? Continuando. E o nosso homem fechou os olhos e deixou-se ir ao acaso. O que é o acaso? O acaso, em vez de levá-lo pela rua do ouvidor abaixo até a quitanda, torceu-lhe o caminho pela rua dos ourives, atrás do préstito. Não iria ver a execução, pensou ele. Era só ver a marcha do réu, a cara do carrasco, as cerimônias. Não queria ver a execução. De quando em quando parava tudo, chegava gente às portas e janelas, e o porteiro dos auditórios relia a sentença. Depois o préstito continuava a andar com a mesma solenidade. Os curiosos iam narrando o crime, um assassinato em Mataporcos. O assassinato era dado como homem frio e feroz. Desculpa. O assassino era dado como homem frio e feroz. A notícia dessas qualidades fez bem a Rubião. Deu-lhe força para encarar o réu sem delíquos de piedade. Não era já a cara do crime, o terror dissimulava a perversidade. Sem reparar, deu consigo no largo da execução. Já ali havia bastante gente. Com a que vinha, formou-se multidão compacta. Voltemos, disse ele consigo. Verdade é que o réu ainda não subira à forca. Não o matariam de relance. Sempre era tempo de fugir. E dado que ficasse, porque não fecharia os olhos, como fez certo Alípio, diante do espetáculo das feras, note-se bem que Rubião nada sabia desse tal rapaz antigo. Ignorava, não só fechar os olhos, mas também que os abrira logo depois, devagarinho e curioso. Repare que, de novo, o Rubião, ele tá pensando em ir ou não ir, mas o acaso, né, fez ele ir até lá e depois ele pensou, não, não vou ver, eu só vou chegar perto. E agora ele disse que ficaria com os olhos, né, ele pensou que ficaria com os olhos fechados, mas ele abriu os olhos devagarinho e curioso, ele quer ver. Eis o réu sobre a forca. Passou pela turba um frêmito. O carrasco pôs mãos à obra. Foi aqui que o pé direito de Rubião descreveu uma curva na direção exterior, obedecendo ao sentimento de regresso. Mas o esquerdo, tomado de sentimento contrário, deixou-se estar. Lutaram alguns instantes. Olhe meu cavalo! Veja, é um rico animal. Não seja mau, não seja medroso. O Bião esteve assim alguns segundos. Que bastaram para que chegasse o momento fatal. Todos os olhos fixaram-se no mesmo ponto, como os dele. O Bião não podia entender que bicho era aquele que lhe mordia as entranhas, que nem mãos de ferro lhe pegavam a alma e a retinham ali. O instante fatal foi realmente um instante. O réu esperneou, contraiu-se, o algoz cavalgou de um certo modo airoso e destro, passou pela multidão um rumor grande. O Bião deu um grito e não viu mais nada. A gente vê como essa característica é, da multidão se formando ali e, e como essa execução aparece assim. Existe uma euforia assim, um sadismo grande nessa turba, né, essa multidão que se reúne ali. E o Rubião, ele não quer, ele primeiro tenta, ele tende a se afastar. Ou seja,
ele tende a não olhar para aquilo sobre o qual a sociedade, digamos ali, se assenta, se estrutura, mas o sadismo em ver aquele sofrimento é maior, ele vai até lá e vê, e dá um grito até no final, junto com o rumor da multidão, como se estivesse vibrando ali com aquele acontecimento. Sempre meio dúbio, mas no momento final você sabe para que caminho, o que aconteceu de fato, né? Além disso, ele representa, de certa forma, nessa cena também uma espécie de inconsciente coletivo, assim, de pensamento geral. Esse é um dos poucos momentos que a escravidão aparece, mas de uma maneira bem cruel, assim, bem violenta, como acontece em outros romances. E, enfim, é um tema que a gente acha que é importante de não deixar batido, porque o Machado de Assis, como a gente disse que o realismo dele era um realismo diferente daquele que documentava tudo que as pessoas viam por aí. Ele pensava um realismo que tinha detalhes muito precisos, mas ele não dizia demais. Um realismo que ele é um realismo mais sobre a estrutura da sociedade e a forma com que ele faz o livro dele. Então, a escravidão tá assim nos romances dele, por isso que a gente acha importante trazer esse tema aqui. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, se vocês acharem que tá tudo bem, senão, aí a gente pode passar pro próximo tema. Vou passar então para o próximo. Aqui nesse slide a gente vai tentar entender um pouco mais aprofundadamente como funciona esse casamento do pai e da Sofia, a relação que eles mantêm no matrimônio. E a gente comentou um pouco sobre isso na aula passada com vocês, sobre como a relação deles é um pouquinho bizarra, porque o Palha parece que usa essa beleza que a Sofia esbanja, essa simpatia que ela passa, como uma isca para se aproveitar do Rubião. E também dentro do círculo social deles mesmo, uma vez que ela tem outros pretendentes que fazem investidas assim nela, tipo Carlos Maria. E acho que esse caráter do Palha, sendo esse marido pouco restritivo nesse sentido, quer dizer, ele não parece ciumento, ele chega a saber mesmo desses momentos que a Sofia tem com outros homens, momentos que eu digo flerte mesmo, porque nunca existe uma consumação dessa traição. E, enfim, ele chega a saber desses eventos, porque a Sofia mesmo compartilha com ele, por exemplo, ela falou sobre o Rubião para ele quando ele se declarou, e ele meio que, quando ele soube disso, ele meio que fez pouco caso, digamos, para não perder realmente esses benefícios que o próprio casal estava conseguindo a partir da condição financeira do Rubião. Então, para ele, a Sofia é realmente quase que uma moeda de troca, né? Os dois estão conscientes dessa sedução que ela tem e fazem uso dela para conseguir ascender socialmente, que é o objetivo deles implícito na narrativa. A Sofia, então, é uma personagem que é muito, muito complexa dentro do romance. Ela talvez seja a personagem que a gente mais tem acesso da interioridade dela. Entre os personagens, ela é a que se mostra mais intimamente através do narrador. E fica retratada muito com essa figura da dissimulação mesmo, como a gente já comentou. Ela gosta não sei se do comportamento, mas ela tá também consciente do desejo
que ela provoca nos homens, e para a própria vaidade se alimenta disso mesmo. Então, tem várias cenas, como a gente vai ler agora para vocês, dela sonhando mesmo com o Carlos Maria, no caso. Então, a gente vê que, apesar dela não levar a traição, ela não concretizar esse ato da traição, ela se alimenta desse devaneio. E o Palha também, inclusive. Não só de uma maneira de exploração econômica, como a gente está vendo, mas talvez até numa relação mais íntima dele. Então eu vou ler aqui para vocês esse capítulo que a gente colocou, que vai mostrar isso de uma maneira mais clara. Em casa, ao despentear-se, Sofia falou daquele estarão como de uma coisa enfadonha. Bocejava, doíam-lhe as pernas. Pária discordava, era a má disposição dela. Se lhe doíam as pernas é porque dançara muito. Ao que retorquiu a mulher, que se não dançasse teria morrido de tédio. Ia tirando os grampos, deitando-os a um vaso de cristal. Os cabelos caíam-lhe aos poucos sobre os ombros, mal cobertos pela camisola de cambraia. Palha, por trás dela, disse-lhe que o Carlos Maria valsava muito bem. Sofia estremeceu. Fitou-o no espelho. O rosto era plácido. Concordou que não dançava mal. Não, senhora, valsa muito bem. Você louva os outros porque sabe que ninguém é capaz de o desbancar. Anda, meu vaidoso, já te conheço. Então, aqui a gente tem essa cena deles voltando de um tipo de baile que eles estavam, em que houve um momento de flerte um pouco escondido, né, entre a Sofia e o Carlos Maria. E ela estremece aqui com esse comentário do Palha, que provavelmente deve ter notado alguma coisa, e ao mesmo tempo tem uma sugestão até um pouco erótica aqui, ela de camisola, ele por trás dela, fazendo esse comentário, e enfim, a cena segue. Palha, estendendo a mão e pegando-lhe no queixo, obrigou-a a olhar para ele. Vaidoso por quê? Por que é que ele era vaidoso? Ai, gemeu Sofia, não me machuques. Palha beijou-lhe a espada. Ela sorriu, sem tédio, sem dor de cabeça. Ao contrário daquela noite de Santa Teresa, em que relatou ao marido os atrevimentos do Rubião, e que os morros serão doentios e as praias saudáveis. No dia seguinte, Sofia acordou cedo, ao som dos trilhos da passarada de casa. Parecia dar-lhe um recado de alguém. Deixou-se estar na cama e fechou os olhos para ver melhor. Ver melhor o quê? Não, seguramente, os morros doentios. A praia era outra coisa. Posta a janela, dali a meia hora, Sofia contemplava as ondas que vinham morrer de fronte, e, ao longe, as que levantavam e desfaziam a entrada da barra. A imaginosa dama perguntava a si mesma se aquilo era a valsa das águas e deixava-se ir por essa torrente de ideias abaixo, sem velas nem remos. Deu consigo olhando para a rua, ao pé do mar, como procurando os sinais do homem que ali estivera, na antevéspera alta noite. Não juro, mas cuido que achou os sinais. Ao menos é certo que cotejou o achado com o texto da conversação. A noite era clara. Fiquei cerca de 1 hora entre o mar e a sua casa. A senhora aposto que nem sonhava comigo. Entretanto, eu quase que ouvia sua respiração. O mar batia com força, é verdade, mas o meu coração não batia menos rijamente. Com esta diferença que o mar é estúpido, bate sem saber por quê. E o meu coração sabe que batia pela senhora. Sofia teve um calafrio. Procurou esquecer o texto, mas o texto ia se repetindo. A noite era clara. Enfim, aqui então, depois dessa cena que ela tem com o Palha, que termina meio que na sugestão do que pode ter rolado entre eles, até com um teor até meio sadista do Palha mesmo, que parece que tá machucando, né? A Sofia solta um gemidinho e pede para ele não machucar ela, então parece que ele ficou nervoso ao mesmo tempo que existe uma sugestão um pouco sexual, então fica uma coisa meio estranha que a gente pode refletir sobre as questões que eu acabei de falar. E logo depois, no dia seguinte, a Sofia acorda e se põe à janela pensando sobre a noite anterior, em que ela ouviu essas coisas que ela lembra de cabeça do Carlos Maria. Então, esse devaneio que ela tem sobre o homem fora do casamento, né, o amante, que não chega a ser amante, mas que tem toda essa sugestão, mostra a força dessa ideia do adultério, que não é
concretizado, mas que está o tempo todo em jogo nessa narrativa, né? Então, bom, acho que fica claro como que é a dinâmica dos dois, tanto intimamente quanto como eles usam esse mecanismo de sedução por parte da Sofia. Os dois usam isso para conseguir os objetivos dele e como eles se beneficiam disso também de uma certa forma íntima, falando mais assim. Não sei se eu deixei passar alguma coisa. Bom, o próximo slide é sobre o papel feminino, que também tem a ver com essa questão do matrimônio, porque todas as personagens femininas, a gente viu que tem bastante personagem feminina nesse romance, apesar de serem secundárias, o que une elas de algum jeito é o matrimônio, porque, bom nessa época, a forma de uma mulher se manter nessa alta sociedade que a gente está vendo é pelo casamento, pela convenção do matrimônio. Então, tipo, isso fica bem claro com essa frase que a gente colocou aqui, que é bem curtinha. Quem diz é a dona Fernanda, que até o Gui estava falando sobre essa parada dela ser talvez só um cinismo um pouco mais sofisticado, né? Que ela diz o seguinte: Virgem Santíssima, que blasfêmia. Duas blasfêmias, menina. A primeira é que não se deve amar a ninguém como a Deus. A segunda é que um marido, ainda sendo mau, sempre é melhor que o melhor dos sonhos. Então, quer dizer, o que ela está colocando aqui? Que não importa os devaneios e a idealização que você tenha de um homem, é o seu marido que você tem. E ainda que ele seja mal, que você não goste dele, mulher, ele é muito melhor do que só alguém que fica nos seus sonhos. Então, já dá para ver qual que é o tom aqui, tipo, como que esse casamento é visto nessa sociedade. E como que todas as mulheres do romance aparecem de alguma forma ligadas a ele, representando os tipos de casamento que a gente pode pensar, e como que isso era uma instituição muito forte e necessária dentro dessa sociedade, mas ao mesmo tempo também uma instituição onde existia muita hipocrisia, né? Porque o tempo todo, como eu acabei de dizer, a sugestão da traição está em jogo. E não só a sugestão da traição, a gente pode pensar talvez na dona Fernanda com o Teófilo. A gente dá para ver, fica um pouco claro no romance, como que esse casamento causa nela um tédio, assim, uma insatisfação. Tanto é que várias vezes o Teófilo é descrito como tipo, com uma certa monotonia, sabe? E a gente fica com essa impressão de que talvez a dona Fernanda ocupe esse papel de tentar arranjar outras relações que não a dela, talvez justamente porque a dela não está satisfazendo ela completamente. Então, não só a sugestão da traição, mas também o quanto essa convenção realmente não satisfaz completamente, não é nada além de que uma pura convenção, do qual as mulheres parecem muito mais sonhar em fugir o tempo todo. E, bom, os caracteres femininos estão todos ligados por essa instituição. Eu não sei se eu falei tudo, gente, vocês querem acrescentar? Se não, a gente passa para a referência a Madame Bovary. Beleza, então. Tudo certo. Esse tema aqui é uma referência ao romance Madame Bovary. Esse romance é um romance francês, né? A gente já citou ele outras vezes aqui. Romance do Gustave Flaubert. É um romance realista. Que tem uma personagem, né? A Madame Bovary, que não completamente enlouquece como o Rubião, mas ela fantasia muito, né? Como se ela vivesse até no mundo da fantasia, nos romances românticos que ela lê. E uma coisa importante do romance realista é o adultério, que acontece no Madame Bovary,
não, numa cena, várias vezes, na verdade, mas um deles, uma vez, que a Madame Bovary tá com um sujeito lá. A cena é descrita que, como os dois entram numa carruagem que fica andando pelas ruas de uma cidadezinha chamada Rouen. Rouen, eu não sei como se pronuncia, não sei como precisa escrever Rouen, né? Mas, enfim. E a cena é descrita do lado de fora dessa carruagem e as cortinas são fechadas e ela fica andando pelas ruas, então o leitor imagina o que acontece lá dentro e né, nessa situação que existiu uma tensão ali sexual, né? Sabe o que aconteceu? Todo o Quincas Borba, de certa forma, ele tem uma certa paródia do Madame Bovary, que é uma pessoa que sonha, tal, né? E, de certo modo, meio que enlouquece, tem um final trágico. E esse escritor é um dos escritores importantes para o Machado de Assis. E existe uma cena no Quincas Borba que a gente colocou aqui, né? Um capítulo. Eu não vou ler ele agora, mas só dizendo o que acontece. O Rubião, já completamente desvairado, né? É, achando que é aqueles momentos que ele começa a achar que ele é o Luiz Napoleão. De repente ele vê a Sofia, entra, aí ele tá conversando com a Sofia, aí ele entra na carruagem no Tilbury junto com ela. E eles vão andando pelas ruas do Rio e ela começa a ficar muito incomodada com aquilo e ele fecha as cortinas. E a cena é narrada de dentro da carruagem, só a conversa deles. Uma conversa muito esquisita. Ahn, e que não tem nada, na verdade, não é uma tensão sexual que tem ali, é uma tensão social. Das pessoas verem os dois ali, ouvirem alguma coisa. E não acontece, de fato, ah, nenhum ato sexual ali. Mas a gente consegue pegar, entender, né, essa cena como uma espécie de paródia, né, uma referência que o Machado de Assis fez ao Flaubert, como, de certa forma, muita coisa nesse romance, como uma paródia meio carinhosa, assim, uma paródia de algo que ele, de fato, gostava ali, muita coisa que ele compartilhava da literatura dele. Era basicamente isso, assim, se alguém quiser complementar, dizer mais alguma coisa, senão a gente pode passar para o próximo slide. Sofia, você vai. Voltei, eu só tava ligando meu microfone. É basicamente isso mesmo aí que você falou. Essa questão das aparências, né, que ele reforça no final. Só finalizando, né, a gente mostrou essas várias temáticas para vocês. Espero que ajude vocês na leitura desse livro. A gente acha muito importante que vocês leiam, que essas coisas aqui sirvam como indicadores de análise, assim, coisas que vocês podem ir reconhecendo enquanto leem o romance ou quando forem fazer os exercícios, enfim, uma inspiração mesmo, assim. A gente não quis fechar nada, é só trazer um pouco do que a crítica fala, algumas coisas que vale prestar atenção, né, na leitura. Então a gente resolveu finalizar com uma citação do John Gladson na introdução ao Quincas Borba que ele fez para a edição da Penguin da Companhia das Letras, né, uma edição muito boa. E que a gente citou, né, o John Gladson aqui várias vezes, e esse texto ele engloba, de certa forma, todas essas questões que a gente trouxe para vocês, né. E essa citação em específico aqui, ele ressalta um pouco essa ideia de que
o Quincas Borba ele é um romance muito incomum comparado aos outros romances do século XIX, né? Então, vou ler a citação. Os grandes romances do começo do século XIX costumavam ligar o mundo dos ricos e o dos pobres, muitas vezes através de coincidências, de passados escondidos e vergonhosos, como para mostrar que, contra as aparências, uns estavam ligados aos outros. Aqui, pelo contrário, as supostas coincidências não levam a lugar nenhum, ou melhor, levam à ilusão e à loucura. No último caso, quando Rubião constrói um enredo que envolve a costureira de Sofia, a que ele dá o papel de alcoviteira nos supostos amores com Carlos Maria, ele e, segundo o narrador, também o leitor, embarcam num enredo mentiroso. É como se Machado, ao destruir essas falsas ligações ficcionais, apontasse para o abismo que divide essa sociedade. Então, basicamente, né, como a gente mostra que essa suposição do adultério ela é falsa, não tem um fundamento real nisso, a gente consegue enxergar que todas as suposições, essas coincidências que podem ser feitas, elas não têm fundamento nenhum e é tudo mantido pelas aparências que no fim das contas é para levar à ascensão social, né? É para levar uma pessoa à riqueza e de certa forma outra à pobreza, né? Que é isso que ele chama de abismo que divide essa sociedade, né? E ele mostra como os romances do começo do século XIX, eu posso comentar o exemplo que veio mais à minha cabeça nesse momento, que é Lucília, né? Ele comenta essa questão das coincidências de passados escondidos e vergonhosos, né? A Lúcia, que é a personagem principal de Lucília, do José de Alencar, por exemplo, né? Um dos nossos autores românticos que a gente citou nas aulas anteriores, e que é uma das inspirações do Machado, né? O Machado leu bastante Alencar, apesar de mudar completamente a forma, né, quando faz os próprios romances. Mas, enfim, em Lucília, a Lúcia, ela pode ser vista como uma personagem, no começo, muito promíscua, muito próxima a uma prostituta, que traz essa imagem de ser um ser que, né, se afasta um pouco, né, esse nome que até compara ela, de certa forma, a Lúcifer e tal, né, tem essa questão de ser uma alcoviteira mesmo, né, da prostituta, mas ao final do romance tudo se resolve porque se descobre que ela na verdade era Maria da Glória, Maria da Graça, não lembro, ela mantinha esse nome escondido, enfim, a história se resolve tudo em um passado que ela deveria conhecer e passar por tudo aquilo, enfim. A história se resolve nisso e ela volta, né, como se essas aparências todas caíssem por terra e se percebe uma igualdade, uma pureza que faz as coisas voltarem ao normal. Aqui isso não acontece, muito pelo contrário, não existe uma queda das coisas, das aparências para o bem, é sempre uma manutenção das aparências, ela sempre se mantém, né? E a gente percebe em algum ponto que aquilo é falso, e o próprio Rubião, ele entra nessa loucura, dessa falsidade toda, e ele, né, chega ao devaneio completo, né? Basicamente isso que o John Gladstone está mostrando, e que, de certa forma, mostra como funciona essa sociedade brasileira dessa época, né? É um retrato dessa sociedade, e como ela se baseava justamente nessa questão da ascensão, né? De ter o cabo do chicote, né? Relembrando a frase, e só fazer uma manutenção das aparências. Bom, acho que é isso. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa que tenha nessa frase, me corrigir. A gente está acabando por aqui. É isso. Isso aí. Então, ótimo, gente. Na próxima aula, a gente vai falar com vocês sobre a relíquia do Essa e fechar essa etapa realista do nosso curso e vamos tentando avançar ainda quarentenados, mas não vamos parar, né? Vamos fazer a literatura nos mover para frente com muita força. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Um beijo e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até.
Leiam o livro. Não Encanto Quincas Borba. Beijos.